Olá, pessoal do sexto ano. Aqui é o professor Peterson, da disciplina de Educação Física, e eu quero conversar com vocês sobre mais uma das lutas indígenas. Trataremos então do Shondaro. Você já ouviu falar dessa luta? Vamos conhecer um pouquinho mais dessa luta indígena, o Shondaro. Lembrando que nós estamos conhecendo lutas indígenas tradicionais brasileiras, tá? Então, vamos lembrar um pouquinho disso? Nosso objetivo é conhecer os tipos de lutas indígenas brasileiras, em especial, conhecer a luta indígena chamada Shondaro, que tem um aspecto bem mais amplo do que simplesmente uma luta, certo? Nem existem competições de Shondaro, mas existem rituais de Shondaro. Bom, e aí, você conhece alguma outra luta indígena brasileira? Eu acredito que sim, né? Quem está aí acompanhando as nossas aulas já pode falar de algumas lutas indígenas. E o Shondaro, você já ouviu falar sobre essa luta? Sabe de que povo é que se originou esse tipo de luta? Vamos conhecer um pouquinho mais? Então, primeiro vamos lembrar do que são essas lutas indígenas. As lutas resgatam a cultura dos povos indígenas e são transmitidas de geração a geração. Então, uma coisa bem importante que a gente tem que lembrar aqui: essas lutas não são simplesmente modalidades esportivas, tá? Elas têm uma tradição cultural muito grande. Elas fazem parte de toda a cultura daquele povo, daquela etnia indígena, tá? E elas são passadas de geração para geração. O que significa isso, né? Os índios menores, né, as crianças indígenas, aprendem essas lutas com os indígenas adultos, com os pais, né, com os adultos da sua família. E o mais interessante é que não são atividades, por exemplo, exclusivas dos homens, elas são praticadas também por mulheres, né? Então as meninas também aprendem as lutas dessa forma, né, com os adultos. É isso que a gente considera essa transferência de geração para geração, quando os adultos ensinam as crianças, aos mais novos, ok? Vamos falar então do Shondaro. Então, primeiro, o Shondaro é uma luta indígena Guarani. Então, aonde que vivia principalmente esse povo Guarani? Hoje, a comunidade Guarani no Brasil, ela é uma das menores, tá? Mas já foi uma das maiores. Os índios Guaranis, eles viviam na região, principalmente na região sul e sudeste do Brasil. Então, em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, todos esses estados, né, Mato Grosso do Sul, todos esses estados, né, eram onde habitavam os índios guaranis, tá? Essa luta, né, desse povo guarani, ela tem ênfase no equilíbrio. Os gestos são baseados nos movimentos dos animais. Então, olha só, eles observavam os movimentos dos animais, como que os animais se movimentavam, como que os animais fugiam, como que os animais se defendiam, como que os animais atacavam. E eles tentavam reproduzir esses movimentos dos animais, né, e davam um ênfase muito grande no equilíbrio do corpo. Então, os movimentos são equilibrados e eles reproduzem o movimento dos animais, tá? Uma outra coisa muito presente nessa luta do Shondaro era a atitude de desviar-se do seu oponente, tá? Preferindo não se contrapor ao oponente, mas deixando-o gastar as energias. Então é o que em outras lutas a gente chama de esquiva, tá? É quando você se movimenta para não ser golpeado pelo adversário, né? Então você desvia dos movimentos do adversário. Esses teus movimentos têm que ser rápidos,
precisos e equilibrados. Assim você vai fazendo com que o seu adversário se canse, porque ele vai gastando as suas energias, vai ficando mais cansado, e quando ele estiver bem cansado, vai ser mais fácil para o guerreiro Shondaro imobilizá-lo, né, e acabar vencendo essa batalha, tá bom? A técnica propicia uma eficiência tal que, segundo os guaranis, os antigos guerreiros Shondaro conseguiam até agarrar flechas em pleno voo, né? Não sabemos dizer se isso realmente era possível, né? Claro que aqui a questão cultural, né? A questão das histórias que são passadas também de geração para geração, envolve um pouquinho, né, a questão dos mitos que acabam surgindo entre essas populações, né? Então, desviar de uma flecha atirada, né, a partir de um arco e flecha é algo bem difícil, né? Porque a flecha ganha uma velocidade muito grande. Mas, segundo o povo guarani, né, os grandes guerreiros Shondaro, eles conseguiam assim alcançar uma habilidade tão grande nessa atitude de desviar-se dos golpes, que eles conseguiam não só desviar dessas flechas, mas até agarrar as flechas em pleno voo, tá bom? Vamos só fazer um parênteses aqui, sei que estamos falando das lutas indígenas brasileiras, mas se a gente for pensar lá no Kung Fu, que tem origem na China, os lutadores de Kung Fu também tinham essa habilidade de agarrar flechas em pleno voo, tá? Então, talvez isso não seja totalmente impossível, tá bom? Para refletir um pouquinho, então, para vocês pensarem. Segundo os índios Guarani, o que os antigos guerreiros Shondaro eram capazes de fazer? Olha só, tem uma imagem aqui que está até dando uma dica para vocês, tá? Um tempinho e a gente já volta.
E aí, você conseguiu aí refletir, né? Os grandes e antigos guerreiros Shondaru tinham a capacidade de segurar uma flecha em pleno voo, né? Claro que acredito que eles não iam segurar a flecha aqui, na sua frente, né? Mas virando de lado e pegando ela ao lado, né? Desviando, também fazendo o movimento de desviar-se, tá bom? Vamos conhecer um pouquinho mais? Porque o Shondaru, ele tem a ver também com a parte espiritual daquela comunidade indígena. Olha só, o guerreiro Shondaru é treinado desde pequeno para proteger a aldeia de inimigos físicos, ou seja, de outros grupos indígenas que tentassem invadir a aldeia ou mesmo de animais, e também para proteger a Opi, ou seja, a casa de reza, dos inimigos espirituais. Então veja que o guerreiro Shondaru, ele não tinha só uma habilidade física, né? Não tinha só aquela responsabilidade de ser o grande guerreiro da tribo, da comunidade, e defender a comunidade dos perigos. Mas ele também tinha a questão de proteger a comunidade de forma espiritual, né? Ele também tinha essa responsabilidade. E ele fazia isso através do treinamento do Shondaru. Então, olha só, assim como a capoeira, que pode exercer a função de luta, de dança e também de jogo, conforme as circunstâncias, o Shondaru também possui um papel múltiplo de luta, de dança e de canto. Então, olha só, o Shondaru aqui, a gente tem que entender ele não só como uma habilidade de luta, como uma modalidade de luta, tá? Mas a gente tem que entender o Shondaru também como um ritual cultural que expressa a cultura do povo Guarani, né? Então, os guerreiros Shondaru, eles eram capazes de grandes feitos físicos, né? Através do seu treinamento, mas também eles tinham o cuidado espiritual da comunidade, né? Então, eles tinham as suas danças, os seus cantos, tá? Que tinham esse objetivo de proteger a comunidade de forma espiritual, tá? Então, o Shondaru envolve muito mais só do que o aspecto luta. Entra na questão espiritual, entra na cultura daquele povo indígena, tá? Aonde a parte física também está relacionada à parte espiritual do povo, tá? Sendo assim, moçada, olha só, o Shondaru ensina a espiritualidade indígena, o equilíbrio e a agilidade, típica dos animais da floresta e dos mais fortes guerreiros Guarani, tá? Então, quando a gente fala de Shondaru, quando a gente vai estudar o Shondaru e entender, a gente tem que entender que ele tem a ver também com a espiritualidade indígena, tá? E essa espiritualidade é alcançada através do equilíbrio, da agilidade de movimentos que eles aprendem copiando o movimento dos animais, tá? E é assim que é formado um grande guerreiro Shondaru, ou pelo menos era formado, né? Ele era um guerreiro que tinha uma espiritualidade desenvolvida, uma agilidade física desenvolvida, né? E tinha essa responsabilidade de proteger a sua comunidade, tanto de inimigos físicos, como também dos inimigos espirituais. Tá bom? Vamos testar um pouquinho, então, esse nosso conhecimento, só que esse teste a gente vai fazer de uma forma virtual, através de um quiz. Então, olha só, você já parou para pensar na diferença entre as lutas e brigas? A gente já conversou um pouquinho sobre isso, tá? Estamos falando de valores humanos que estão presentes nas lutas e que podem ser confundidos na prática. Como a gente falou agora do Shondaru. Quanta coisa está envolvida na prática do Shondaru, certo? Muito mais do que a habilidade de luta, né? Que tal fazermos uma atividade
que nos ajude a compreender esses valores de uma forma bem divertida. Acesse o site que segue e vamos lá. Então, nesse site vocês vão encontrar um quiz de perguntas e respostas que vai envolver o conhecimento de vocês para diferenciar o que é luta e o que é briga. E conforme a sua pontuação, você vai entendendo se você sabe dizer o que é luta ou o que é briga, tá bom? O link está aqui, tá bom? Para vocês copiarem, eu vou dar um tempinho para vocês copiarem. Eu peço que vocês copiem com bastante atenção. Olha, veja o que é letra maiúscula, o que é letra minúscula, todos os sinais, temos números, barra, pontos e traços, tá bom? Para depois você poder acessar esse site com certeza, tá bom? Tempo para vocês copiarem, então, a gente volta logo.
Muito bem, pessoal. Aproveite aí para testar os seus conhecimentos. Só vou lembrar uma coisa para vocês. Quando a gente fala na educação física, a gente está sempre tratando das lutas, certo? E não de brigas, né? Luta é esporte. Briga é pura violência, tá bom? Vamos relembrar então o que nós aprendemos hoje. A gente falou bastante de uma luta muito interessante dos povos indígenas, principalmente do povo Guarani, que tinha a principal característica a imitação dos movimentos que eles observavam nos animais da floresta, no equilíbrio, não só no equilíbrio físico, mas também no equilíbrio espiritual, né? E a ideia era cansar o adversário, porque você iria se esquivar dos golpes do adversário, né? Era isso que os grandes guerreiros Shondaro, eles tinham essa habilidade, eles se esquivavam dos golpes dos adversários e com isso cansavam os adversários para depois superá-los, né? Então a gente falou do Shondaro, uma luta característica do povo Guarani, tá? Consiste em movimentos de equilíbrio baseados nos animais. Possui um papel múltiplo na comunidade, na cultura desse povo, né? Porque ela é entendida como luta, como dança e como canto, né? E ela também envolve a questão espiritual do povo, né? Os guerreiros Shondaro, eles tinham a responsabilidade de proteger a sua comunidade dos inimigos físicos, daqueles outras tribos, né? Outros grupos indígenas que viessem a atacar a comunidade, ou mesmo animais, mas também eles tinham a responsabilidade de proteger a comunidade dos inimigos espirituais, né? Então, através da dança e do canto, eles conseguiam elevar o espírito deles, né? Para proteger a comunidade também dos seus inimigos espirituais. Ok, minha gente? Deixamos aqui também as referências para vocês, se alguém quiser estudar um pouquinho mais sobre esse tema, certo? Hoje ficamos por aqui. Um abraço para todos vocês. Até amanhã.